Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Ana, boa noite. Vendo um monte de gente conhecida aqui. Que legal, que legal. Hoje o nosso encontro vai ser especial. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Siqueira, sou membro do Comitê de Advocacy, líder da Comissão ISD da CFA Society Brasil. Esse é um evento da CFA Society Brasil e da CBI sobre Green Bonds, desenvolvendo mercado e perspectivas futuras para o Brasil. O evento abordará as principais questões que constam do Policy Brief, que foi publicado em agosto e está disponível no nosso site, assim como discutir tendências globais e locais. É uma honra para mim moderar esse evento, que terá Tatiane Gasparotto e Ana Lúcia Grise como painelistas, duas super especialistas. Ana Lúcia Grise é consultora em SD, atua há mais de 20 anos na área ambiental, é conselheira emérita do The Nature Conservancy e é instrutora nos cursos de ESG do IBGC, FIA e FGV. Possui MBA na Sampo, a Escola de Negócios em Governança, é mestre em Direito Ambiental pela PUC São Paulo e especialista na USP. Coautora do livro Responsabilidade Civil Ambiental dos Financiadores, de 2002, anotem, e autora do livro Direito Ambiental Aplicado aos Contratos, de 2008, bastante pioneira. Tatiane Gasparotto, diretora adjunta para desenvolvimento internacional de mercado da CBI, onde supervisiona os programas regionais para a América Latina, Ásia e China, além de promover o fomento do mercado global de finanças sustentáveis. Anteriormente, Tatiane esteve à frente do programa da América Latina da CBI. Podem aproveitar para perguntar muita coisa para Tatiane. Ela se juntou à CBI depois de aproximadamente 10 anos trabalhando para o Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido por meio da Embaixada Britânica no Brasil, onde ela é adida para mudanças climáticas. Possui mestrado pela London School of Economics em Política e Regulação Ambiental e bacharel em Relações Internacionais. Então, o time hoje aqui está muito especial. Eu vou começar passando a palavra para a Tatiane. Não, vou começar passando a palavra para a Ana Lu, e a pergunta para a Ana Lu, a pergunta inicial primeiro, falar o que são green bonds, o que são social bonds, o que são sustainable bonds e o que são os sustainability linked bonds. A partir dessa explicação inicial, aí a gente vai partir para uma apresentação da Tatiane e depois uma apresentação da Ana Lu. Ana Lu, por favor. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje na CFA. Fui convidada aí pela Ana, pelo Everton, a Maria, que está dando todo o suporte para a gente. Então, vai ser ótimo fazer essa discussão. Melhor ainda, porque eu estou fora da caixinha de sustentabilidade, ESG, como a gente queira chamar o verde aí, e estou na casa dos investimentos. Então, a gente está trazendo todo o meu trabalho de 20 anos para onde importa, de fato, para eu tornar as questões ambientais materiais ali, concretas no dia a dia. Então, a Ana já fez minha apresentação, esses aqui são os meus 2 filhos mais velhos, que ela falou, de fato, eu trabalho com esse tema de ambiental no viés de mercado financeiro geral, bracinho de mercado de capitais também, desde 2002, porque eu sempre achei que isso era essencial para a gente conferir concretude, relevância para os assuntos ambientais. Para mostrar aí o que é o verde, o que é o Green Bond, o Social Bond, o Sustainability Bond, só para a gente afinar e tá todo mundo na mesma página. Além do Sustainability Linked Bonds, que temos vários nomes bonitos hoje em dia, o ponto sempre é o que é o verde disso? Como é que a gente consegue fazer o balizamento de quem atribui o selo aí? Isso é verde, isso é sustentável, ou isso não é, ou isso é socialmente sustentável? Foi sempre a minha grande pergunta, e quando o ESG começou aí a pipocar Brasil, ano passado, na minha opinião, muito por razão da pandemia, foi o boost para mim, um catalisador total. Eu comecei a olhar as discussões e falei, gente, mas espera aí, eu trabalho com todos os assuntos verdes há 20 anos e eu estou vendo uma parte da discussão que não aparece e vou mostrar aqui para vocês hoje. Mas quando a gente fala do que é verde, então, eu estou falando tanto de capital natural, e esse aqui é o slide que eu gosto de usar, porque a água, agora que a gente está em crise, estresse hídrico de novo, é um ótimo exemplo, é capital natural que eu estou falando, é bem ambiental, é a parte do verde.
É uma partezinha desse rótulo que eu posso atribuir aí para os meus títulos verdes, mas eu também posso tratar do outro viés, que é o viés de externalidades negativas ambientais. Resíduos, nosso maior expoente. E o que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente vai fazer a ligação depois com a segunda pergunta que eu vou ter da Ana. Eu estou falando de assuntos que são 100% regulados. E eu não estou falando regulado em termos de instrumentos administrativos no Brasil para licenciamento, por exemplo. O que eu estou falando é regulação de gerenciamento desses assuntos. Então, se eu tenho no nosso país um arcabouço para tratar desta gestão, obviamente, eu já tive uma avaliação de base regulatória do que é relevante ou não, o que é material para cada setor de economia, tá? Então, tenham isso em mente, porque quando, por exemplo, a gente vai fazer as avaliações em relação à mudança climática, que é o único assunto dentro do verde, né? Mas também é o mais discutido hoje, em tudo que a gente fala de E, de ESG, é sempre mudança climática. Esse aqui é um assunto que, por enquanto, não tem regulação. Então, a gente não tem nada mandatório para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no nosso país para as atividades produtivas daqui. Isso vai fazer diferença na nossa discussão também, tá? E aí, só para a gente voltar para o sustainability, para os socials, e eu terminar minha primeira resposta aqui para a Ana, quem é que são os players desse mercado? Quando a gente fala de um mercado para atribuir um selo de verde, de sustentável, de social, eu estou falando de um mercado que é autorregulado, portanto, é voluntário ao mercado de boas práticas. Eu vou fazer adesão a ele e eu posso seguir as melhores práticas que foram estabelecidas de mercado, que a gente já tem hoje algumas diretrizes, só que, de novo, são voluntárias. A gente começa, lógico, prestigiando a Tatiane aqui, com o CBI, a gente tem lá, inclusive, um projeto, um programa Brasil, quando a gente fala de sustentável ligado à mudança climática, então eu tenho toda uma diretriz do CBI de como é que eu posso atribuir esse selo aí. Eu tenho também aí um grande player nesse mercado, que é a ICMA, né? A Institutional Capital Market Association, e aí ela vai me dar os padrões. Eu tenho aqui desse lado, por exemplo, a União Europeia, que tem uma proposta aí de green bonds, de padrões para green bonds, que vai estar atrelado à sua taxonomia, só dando exemplos. E eu tenho também aqui os bancos de investimento que vão ser o primeiro passo para falar, não, isso aqui eu posso emitir como título verde ou não. Então, aqui vai ser um primeiro screening e depois eu posso usar os screenings adicionais para aderir a essa boa prática. Como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu pegar a ICMA, eu vou usar os padrões, os princípios que eles têm para os Green Bonds, para os Sustainability Bonds, que aqui é o Green mais o Social. Hoje a gente está focando em Green nesse evento. E a gente pode ir para os Sustainability Linked Loans. Nas primeiras opções, eu vou carimbar o destino do recurso, né? O use of proceeds, no jargão de vocês aí de dia a dia. Aqui, eu vou estabelecer metas ambientais para serem cumpridas em determinado período de tempo, e aí depois a Tatiane vai contar como é que eles estabeleceram os premiums, né? Como é que ficam aí as taxas de juro em relação às metas que foram estabelecidas, o step up ou o step down, que não é muito bem visto. Mas é nesse sistema aqui, e aí eu vou acabar neste primeiro slide, que eu quero mostrar para vocês que a gente está falando 100% de autorregulação. Então, eu vou, no meu primeiro ponto aqui, identificar os KPIs e vou carimbar o destino do recurso, ou então, eu vou, de fato, nos KPIs, nos Sustainability Linked Bonds, fazer essa destinação para a identificação da minha meta, e para isso eu posso puxar os standards. Então, eu posso usar, por exemplo, o SASB GRI. Só que o que está faltando, na minha opinião, olhando esse mercado de quem sempre trabalhou com os assuntos materiais que qualificam o verde deles, é exatamente a gente olhar para a nossa base regulatória, que identifica uma série de normas, uma série de KPIs regulatórios, materiais para serem cumpridos. Esta aqui, para mim, é a diferença, porque depois fazer o benchmark que todo mundo vai fazer a validação via os pareceres de segunda opinião, ok, monitoramento e reporte. Ana, vou parar por aqui por enquanto para a sua primeira pergunta. Muito obrigada, Ana Lu. Eu passo agora para a Tatiane. Obrigada, Ana, e obrigada, Ana Lu, pela abertura. Bom, para quem talvez não conheça, né, a CBI, a gente fez esse policy brief que a gente vai discutir aqui hoje, junto à CFA Society. A CBI, ela atua principalmente em três linhas a gente tem basicamente 3 linhas de atuação, né? Desenvolvimento de mercado, que é a parte que eu supervisiono, nosso desenvolvimento de mercado global,
a parte de definição de standards, então, toda essa parte aqui, né, quando a Ana Lu mencionou, né, a gente começou lá atrás com os princípios de boas práticas do ICMA, que foram, né, primeiros, realmente princípios para direcionar o mercado. A CBI estabeleceu a primeira taxonomia global, definindo realmente para todos os setores da economia, para onde que a gente precisa caminhar com relação aos investimentos e o que pode ser qualificado como verde. Desde então, isso evoluiu bastante, acho que a gente vai falar mais disso depois, e hoje a gente coordena atualmente o único esquema de certificação do mundo, onde, né, ao cumprir com os nossos critérios, as operações elas podem sair com certificação. Vale dizer também que nesse processo, a gente até falou esses dias que está acontecendo uma taxomania, né? E só serviu para me confundir, porque agora eu não consigo mais falar taxonomia. Mas a gente está vendo realmente uma diversidade enorme de taxonomias sendo desenvolvidas no mundo. A CBI assessora o desenvolvimento dessas taxonomias, tanto nacionais quanto regionais, para que a gente tenha aí uma harmonização desses padrões, né? Que um ponto que a Ana Lu estava trazendo, super importante que a gente tenha, para que a gente tenha credibilidade no mercado, a gente precisa ter comparabilidade. Então, esse é um ponto que eu vou bater bastante, porque para crescer os mercados é importante que a gente esteja sempre atento a isso. Bom, e aí o terceiro ponto da CBI até o que eu vou trazer aqui agora, que é com relação à inteligência de mercado e monitoramento, acompanhamento desse mercado aí. E aí eu tenho alguns dados bem fresquinhos, porque a gente acabou de lançar o nosso relatório de estado do mercado para a América Latina, tem uns 10 dias mais ou menos. Então, vamos lá, e esse aqui é o nosso Policy Brief, bonitinho, convido todo mundo para dar uma olhada lá no site da CFA Society. Bom, vamos lá, então, 2020 e 2021 já foram anos recordes para a emissão de títulos verdes. Eu até tenho os dados também do GSS, né, que é o Green, Social and Sustainable, e também dos Sustainability Linked Bonds. Loans é um pouco mais complicado, porque normalmente são transações bilaterais e elas são fechadas, a gente acaba não tendo acesso aos números, então, para efeitos de monitoramento, por enquanto a gente está monitorando só os SLBs. Mas para esse gráfico aqui a gente está falando estritamente de títulos verdes, tá? Então, títulos de dívida estruturada, rótulo verde apenas. Então, como vocês podem ver aí, o Brasil é o amarelinho, tá? Então, o Brasil sempre foi um mercado muito importante na América Latina, um dos primeiros, logo atrás do México, em termos de emissão. Se eu for voltar, é porque aqui eu não estou vendo o filme inteiro, né? Mas tem anos ali atrás de 2014. Mas eu tenho ali México, aí tive um pouco Argentina, mas o Brasil, desde que inaugurou o mercado em 2015, sempre com muito protagonismo. Perdemos o posto de maior mercado ano passado já, ano retrasado, desculpa, eu estou presa em 2020, ano retrasado com as emissões soberanas do Chile. Então, hoje eu tenho um valor acumulado aí de operações rotuladas verdes do Brasil de 10,3 bi de dólar, e o Chile está na nossa frente com mais ou menos 14 bi. E o México pega a terceira posição. Se eu for considerar todas as operações do Sustainable and Social, eu vou chegar aí mais ou menos 11,7 bi acumulado, e se eu for pegar as SLBs, eu chego em 18 bi. Uma coisa interessante é que na América Latina, a gente tem uma predominância muito forte dos corporativos, sempre teve e continua isso. Vocês vão ver que, na verdade, dependendo do país, isso é bem diferente, mas, na média, ainda tem uma predominância aí dos corporativos. Para onde que está indo esse recurso, né? Então, quando eu destrincho aí esse volume de recursos no Brasil, para onde que estão indo os investimentos? Energia é o setor mais tradicional e básico possível nesse mercado, por uma questão muito simples,
né? É um setor de entendimento, de fácil entendimento, e sempre foi assim, desde o início do mercado. Então, não para setores mais complexos dentro da energia, mas para os mais palpáveis, né? Palatáveis, desculpa, solar, eólica e bioenergia até um certo ponto. Então, é normal e esperado que em todos os novos mercados nascentes, que eu tenha uma predominância do setor energético. O Brasil se destaca já há alguns anos por ter tido uma participação expressiva de um setor que até então ninguém tinha explorado no mundo, que foi o setor que a gente classifica como uso da terra, agricultura e florestas, mas que, na verdade, se eu for botar uma lupa no Brasil, eu estou falando basicamente de papel e celulose, ou estava falando basicamente de papel e celulose até um ano atrás, mais ou menos. E aí, desde que a gente começou a trabalhar no Brasil, a gente sempre viu muito potencial para o setor agro, né, de forma mais ampla. Né, Brasil, muita tecnologia. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava falando no evento Brasil-China do CEBC, e a gente falando do potencial de investimento verde na agricultura brasileira, todo amparado em tecnologia, em recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim. A gente estimou que tem mais ou menos 700 bilhões de reais de oportunidade de agora até 2030 para o Brasil conseguir financiar via mercado de finanças sustentáveis. E então, esse verdinho, na verdade, é muito aí puxado pelo Brasil, mas vocês podem ver que agora já tem Equador, México também. Supranacionais são bancos de desenvolvimento regionais, tá? Puxou até a média regional para 12% de alocação para esse setor, quando no panorama global eu tenho aí em torno de 3%. Então, realmente, é muito diferente aí esse potencial. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção em termos de setor então a gente tem energia lá, todo mundo conhece, todo mundo entende, continua sendo o maior setor no mundo inteiro. Muita demanda por transporte de baixo carbono, seja ele mobilidade urbana, eletrificação, logística, via ferrovia, enfim. E terceiro, um outro setor que tem sido muito demandado por investidores, que já caiu no entendimento um pouco mais claro no mercado, é o setor de água e saneamento. É um setor que o Brasil ainda explorou muito pouco, mas que tem uma demanda enorme, né? Tem uma necessidade enorme, inclusive, né? Toda vez que a gente para e olha os números de água e saneamento no Brasil, eu sempre fico, né, muito chocada, porque o nosso país é muito grande e a necessidade, né, o déficit de infraestrutura é imenso. Então, esses são 3 setores que têm muita demanda no mercado, e aí com o setor de uso da terra e agricultura chegando para também chamar seu espaço ali e colocar no mapa. Bom, outra forma de olhar para o mercado é com relação aos emissores, né? Então, se eu esquecer os setores por um instante e olhar quem que está emitindo, né? Quem que está obtendo aí financiamento via mercado de finanças sustentáveis. No Brasil, aquilo que eu falei, são os corporativos ainda, destaque, bem mais da metade. Se eu olhar para os outros países, eu tenho aí uma divisão interessante. Eu tenho, por exemplo, o mercado norte-americano, na verdade, o mercado dos Estados Unidos, especificamente, é um mercado predominantemente de muni bonds, né, que são títulos emitidos por entidades subsoberanas, municípios. Na América Latina, o único país que realmente começou a explorar isso foi a Argentina, um pouquinho o México, mas eu não vejo isso tanto na região. Destaque também para os soberanos. Então, quando eu olho para os dados agregados da região, eu tenho aí, né, o destaque dos soberanos, mas que são predominantemente Chile e México, e agora a gente acabou de ter a operação da Colômbia, mas nem deu tempo de entrar ainda na análise, mas só para destacar, as operações do Chile foram muito bem sucedidas, taxas mais baixas historicamente que eles conseguiram aplicar. E o do México também foi um caso interessante, que foi um SDG Bond, então não foi um verde, mas foi um SDG Bond, por isso que ele acaba não aparecendo aqui nesse gráfico. Bom, por fim,
voltando, então, olhando para o paper e o que a gente produziu ali de recomendações, né? A gente, quando a gente fala de Brasil, em termos de próximos passos, tem essa provocação aí que permanece para que a gente tenha um título verde soberano, né? Os títulos soberanos, eles têm algumas funções, né? Além da função óbvia que é captar recursos do mercado, né? Mas ele envia um forte sinal ao mercado, principalmente para investidores internacionais, né, para operações offshore. O Brasil tem um desafio regulatório aí para superar ainda antes que o Brasil possa fazer essa operação, mas o que eu posso dizer, acho que de forma quase unânime, é que tem muita demanda, tem muito apetite para ver o Brasil tomando esse passo. Um outro aspecto é com relação à harmonização de padrões e métricas, então, né, a gente não tem uma taxonomia em desenvolvimento do Brasil, não é necessário, né, que o Brasil tenha a sua, não é uma coisa que todo mundo tem que ter o seu, mas o que importa é que o que quer que seja adotado seja harmonizado, né, então é aquilo que eu estava falando mais cedo, a gente precisa ter credibilidade e comparabilidade no mercado. Nenhum investidor quer chegar no mercado né, ele está procurando o produto e ele vê que tem 195 formas de medir, de rotular diferentes. Ninguém entende isso, né? Nenhum investidor vai gastar, o custo de transação vai ser altíssimo. E também não vai ter credibilidade, né? Porque se ele está tão discrepante do outro, alguma coisa está errada. Então, alguém está nivelando por baixo, ou alguém não está incluindo alguma coisa. Então, assim, eles não vão ser iguais, existem os contextos locais, mas eles, né, eles precisam conversar entre si para que eles tenham essa credibilidade. Bom, acelerar aqui, desenvolvimento de mercados de capitais, então, tudo que a gente fala aqui, do verde, do azul, do roxo, do rosa com bolinha, tudo se resume a desenvolvimento de mercado de capitais, para que a gente tenha um mercado robusto de finanças sustentáveis, para que a gente possa abocanhar aí esse mais de $1 trilhão que o mercado já está acumulado hoje, a gente precisa de um mercado de capitais robusto. Então, todos os ajustes regulatórios que precisam acontecer para amadurecer e fortalecer o mercado de capitais no Brasil vão ser bem-vindos também para o mercado de finanças sustentáveis. E, por fim, o ajuste do papel das instituições públicas de desenvolvimento, que eu acho que é algo que já está acontecendo, mas talvez de forma bem gradativa, mas que né, o recurso público, ele é escasso. E acho que a gente demorou muito para entender isso. E eu falo a gente, o mundo inteiro. E como ele é escasso, ele precisa ser utilizado de forma estratégica. Isso significa que não é para financiar tudo, não é para tentar financiar tudo. A gente tem capital privado para isso, o capital privado está mostrando, quando a gente falar de Greenium, desculpa, Ana, acabei não entrando, mas eu posso falar na sequência, quando o Greenium está aí para mostrar que a gente tem um excesso de demanda, a gente tem capital privado mais que suficiente. O capital de entidade de desenvolvimento e o capital público, ele tem que ser utilizado de forma estratégica a fim de entrar onde faz sentido. Tem que entrar para mitigar risco, ele tem que entrar onde o capital privado não vai entrar. E ele não tem que tentar ficar crowding out aí o mercado, como a gente viu historicamente acontecer em diversos casos em diversos países. Bom, era isso. Acabei excedendo um pouquinho do tempo do que eu queria, Ana, mas espero que tenha ficado dado para entender. Não, excelente. O ponto que o capital público tem que entrar onde o privado não entra é fundamental, e olhando para as externalidades, né? E é fundamental para um país se desenvolver, ter esses planejamentos e entender onde o capital público tem que entrar. Bom, agora eu vou devolver para a Ana Lu, e começando com essa questão de comparabilidade e o que a Tati falou, né? A credibilidade, que é muito importante. A gente está crescendo, né, nas emissões, e como o investidor deve olhar e compreender esses bons. Joia, então vamos lá. Usando aqui o meu chapéu de novo, de quem lê esse assunto dos títulos verdes, com base nos 20 anos trabalhando com as matérias que qualificam os títulos como verdes, tá? Quando eu olho, então, aí para mercado financeiro, e especificamente o bracinho de mercado de capitais dentro do nosso grande mercado financeiro, e eu olho para os títulos verdes, o que eu preciso enxergar no final,
Obviamente, eu vou desenvolver o mercado de capitais, aqui no Brasil ainda está incipiente, e ele vai me ajudar a chegar aí numa economia de baixo carbono ou bioeconomia. Por incrível que pareça, esses dois pontos aqui são tal do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente fala há bastante tempo, mas que, de novo, ficava naquela caixinha separada de sustentabilidade longe dos negócios. E cá estamos hoje aqui discutindo títulos verdes numa associação aí de profissionais do mercado de investimento, desse mercado de capitais. Então, é nesse contexto que eu quero que vocês avaliem que a gente vai discutir agora em relação ao disclosure. Eu passei aquele fluxograma em relação a como é que a gente faz as qualificações de verde ou de sustentável, né, de forma mais geral, e o que eu acho que falta aí para a gente fazer o complemento, a tropicalização desses dados para os títulos verdes que são emitidos aqui no Brasil. Quando eu olho para esse disclosure, então, a Tati já falou para a gente aí, eu preciso necessariamente de informações claras, consistentes, comparáveis e confiáveis. E quando eu falo de títulos verdes, necessariamente eu preciso, então, de integridade das informações e transparência dessas informações. Ainda é um mercado voluntário, como eu falei para vocês. A gente só segue regras aí, mas é autorregulação. Eu sigo essas regras e essas próprias regras, quando a gente olha lá no ICMA, ela tem uma seção, olha, isso aqui é necessário, mas isso aqui é recomendável. Então, eu posso não entrar nos quesitos recomendáveis. De novo, voluntário, o balizamento sou eu que faço, e daí que a gente tem aí tantas discrepâncias que a Tatiane já falou, a gente precisa melhorar. Não estou falando de forma alguma de a gente ter alguma coisa Brasil, tá, Tatiane? Na minha opinião, a gente já tem ótimos aí indicadores, princípios e diretrizes para isso, mas o que a gente precisa fazer, na minha opinião, aí é a nossa tropicalização com base no que a gente tem de norma ambiental de gerenciamento em vigor. A minha câmera fica de vez em quando sentimental, mas ela volta, tá, gente? É a internet que vai e volta de melhor qualidade por aqui. O que a gente está falando, então, nesses disclosures? Obviamente, a prevenção de greenwashing e é necessariamente conseguir atribuir credibilidade para o mercado de títulos verdes. Se a gente continuar com esta falta de comparabilidade, falta de integridade nos dados, ou definindo com base na minha própria régua o que é o verde, o que é sustentável, eu acabo tirando a credibilidade de um mercado que pode e é, na minha opinião, extremamente relevante para o Brasil, tá? Com este cuidado, a gente pode avaliar aí 2 casos concretos especificamente que eu tinha combinado com a Ana, para gente ter aí um feeling de como fazer essa qualificação de uma forma mais adequada do verde. Eu tive várias notícias do começo desse ano, essa aqui é maio, falando, olha só, a emissão de dívida ESG ganha espaço e gera debate. Porque exatamente nessa linha do disclosure de quais são as informações que eu estou ventilando. A gente não vai entrar em nome das empresas, porque não é necessário, apesar de ser todo público. O que eu quero mostrar para vocês é a gente precisa necessariamente balizar a régua do que é o verde, olhando para o capital natural e olhando para as externalidades negativas ambientais e aterrissando o assunto no que a gente tem de norma de gerenciamento ambiental no Brasil válida e em vigor. Porque, por exemplo, esse caso aqui, a gente estava falando aí de uma emissão ESG que foi questionada, por motivos de eu tinha lá, os juros estavam condicionados ao aumento do percentual de uso de energia renovável em uma planta de operação industrial mesmo, de fabricação, nos centros de distribuição e nas lojas de varejo. E aí todo mundo questionou, tá bom, mas o que é material de ambiental nisso aqui? Será que para o varejo eu trocar por energia renovável, o centro de distribuição, qual material é isso dentro do meu negócio, nesse segmento de mercado? E a minha resposta para vocês é a seguinte, eu entendo as críticas, e eu não trabalho para nenhuma das partes, então estou sendo super isenta na minha avaliação aqui. O ponto é, a gente não está dentro do ambiente voluntário, autorregulado, eu punho a barra onde eu quiser. Vai gerar críticas? Vai. Mas o meu ponto é, será que a gente não pode, então, avaliar? Porque pode ser, de fato, que essa troca de uso por energia renovável, por exemplo, para minhas atividades fabris, faça muito sentido. Mas ainda, se nesse momento aqui de crise energética, a gente olhar e falar, não, tá bom, para o varejo isso também vai ser relevante. Não é um assunto material ambiental usual para esse negócio naquele segmento de mercado, mas dadas as circunstâncias e a barra ser estipulada de forma autorregulada, não dá para criticar. Qual é o ponto? As informações precisam ser claras o suficientes em relação ao que eu estou qualificando como verde ou sustentável para o meu negócio. E, gente, o investidor interessado, quem é que vai comprar esse título de dívida, precisa entender do que está fazendo, do que é que a gente está falando. E ele vai fazer a opção.
Como é que a gente pode aterrissar esse assunto aqui, na minha opinião? Base regulada ambiental. Então, eu pego aqui o que eu tenho de norma ambiental em vigor para fazer o gerenciamento dos assuntos ambientais materiais e eu faço aí a minha justificativa para o percentual do uso de energia renovável e, quem sabe, outros assuntos que, inclusive, vão ser mais materiais até, porque eu consegui aterrissá-los aqui. E isso não influenciaria muito o meu custo de negócio, como essa meta que eu estou me colocando. Mas é minha opinião, ok? Se eu vou olhar um outro caso com vocês aqui, lógico que a gente precisa pegar um caso do assunto ambiental mais discutido na face da Terra, até porque estamos aí no caminho de Glasgow, há um mês e um pouquinho de Glasgow, para a COP26. Vamos pegar um caso de emissão que tinha aí uma meta em relação à mudança climática. É um outro caso também, vocês veem que a Capital Research é a minha leitura aí de bordo todo dia, a gente tem ótimas notícias da Vanessa. O que eu tenho aqui? Um caso em relação a uma emissão de título verde de novo, que estava atrelada à redução de gases de efeito estufa. Então, primeira parte, lembrem o que eu falei para vocês. Uso de energia renovável, não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, não é mandatório. Eu tenho uma série de normas, mas nada que seja mandatório. Aqui, não tenho nada que me obrigue neste momento, mandatório, por norma válida em vigor, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa em qualquer dos meus negócios, ok? Em breve pode ser que eu tenha, até lá eu não tenho nada. Mas se eu olhar essa emissão e pegar o parecer de segunda opinião, que é a validação, isso aqui, de novo, é um processo voluntário, vai comprar esse título de dívida quem quiser e avaliar com cuidado o que eu tenho aí de parecer para fazer a qualificação do verde e sustentável aqui em relação a mudanças climáticas. Quando eu desço nesse parecer de segunda opinião, o que é que eu tenho? Informação de que, olha, é uma atividade do setor primário, então estou falando de pecuária, e para cá ele está colocando uma atribuição especificamente para reduzir gases de efeito estufa no seu escopo 1, suas próprias operações, e escopo 2, fonte de energia que ele usa nas suas operações. E o grande questionamento que vem de mercado é, tá bom, e o escopo 3, que é tão relevante para a área de pecuária? Vamos voltar de novo o que eu falei para vocês. Ambiente autorregulado, ok? Eu estabeleço a barra aonde eu quiser. O que eu posso fazer além disso? Eu vejo o que eu tenho em relação, por exemplo, a áreas protegidas, que aí são assuntos ambientais mandatórios que estão no cerne das atividades de pecuária, e eu posso complementar o meu parecer de segunda opinião para balizar por que nesse momento, por exemplo, o escopo 3 não entrou, porque eu estou olhando outros assuntos que são tão materiais ou mais do ponto de vista ambiental Brasil do que nesse momento o escopo 3 de emissão para falar de redução de gás de efeito estufa. Estou falando isso para vocês porque indiretamente a gente podia chegar em escopo 3 se eu tivesse ações, por exemplo, relacionadas a desmatamento, a áreas protegidas, a capacitação, inclusive de fornecedores, mas sem falar de redução de emissão de gás de efeito estufa em escopo 3. Dá para eu fazer esse balizamento se eu olhar para o que é o ambiental contido na qualificação do título, que para mim é o que sempre fica fora das discussões. E aí a gente vê essas coisas divertidas, vale trazer para vocês. Eu adoro esse perfil do Instagram, que é o ESG da depressão, e aí a gente tem, né, então tá bom, a meta do Sustainability Linked Bonds, desse caso aqui, é material, é remotamente, assim, é moderadamente, tudo bem, a gente pode fazer essas qualificações. O ponto é, a gente quer que o nosso mercado de títulos verdes tenha esse tipo de questionamento, a gente pode enriquecê-lo usando os princípios e diretrizes que já estão ali para serem usados, com a nossa base do que é mandatório por lei no Brasil, gente, que tem uma base de gerenciamento ambiental que qualifica o verde. Por que a gente não faz isso? Escopo 1, 2 e 3, já passei com vocês. Quando a gente olha aqui escopo 3 nas discussões das empresas, vamos lembrar que ninguém está em perfeição com isso aqui, ou pelo contrário, está todo mundo muito longe de entender escopo 3, cadeia de valor e emissão de gases de efeito estufa em geral. Se a gente olhar a Science Based Targets Initiative, que faz aí as estipulações para escopo 3, se minha memória não falha, inclusive, assim, se você conseguir identificar 40%, de novo, não sei se o número está certo, mas um percentual relativamente baixo da sua cadeia e conseguir fazer a pegada de carbono deles para trabalhar em cima de redução, já está bom. E, gente, já está bom por quê? Esse assunto de mudança climática começou a pipocar no Brasil em 2020 com a pandemia. E eu posso dizer isso para vocês porque eu trabalho com os assuntos ambientais e mudança climática era o assunto mais etéreo que existia em relação a ações concretas aqui no mercado em geral. Para terminar, a gente fala de materialidade sempre, e quando a gente fala, tá bom, o que é material para definir o verde, né, o sustentável? Deixa eu só fazer um ponto aqui para vocês. De novo, eu não tenho
nenhuma barra para definir o que é materialidade, porque eu estou no mercado autorregulado. Eu posso trazer os conceitos que eu tenho de comunidade europeia para definir dupla materialidade. No caso de questões aí de mudanças climáticas, eu posso puxar o que eu tenho de definição de material das normas da SEC, mas são normas que falam sobre antifraude. Isso, inclusive, está lá na discussão de materialidade que eles estão fazendo para a ESG. Não tem nada específico para sustentabilidade para definir o que é material. Eu estou usando por analogia, tá? E eu posso pegar relato integrado também para falar, olha, minha demonstração de valor agregado agora que tem o seu up aí com relato integrado, estou falando de OCPC 09, resolução 14 de CVM, tudo isso aqui é construção. Estamos tratando de títulos aí novos, uma qualificação nova de um assunto, o verde ou sustentável, que é mais novo ainda no dia a dia do mercado financeiro de investimentos. E aí eu vou parar por aqui, porque esse aqui vai ser a minha última resposta para a Ana. Ana, devolvo para você. Excelente, excelente. E os investidores, eles têm um papel fundamental de elevar a barra, né? Quando a gente olha no mercado brasileiro, né? Questões como a Ana Lu sempre fala, questões ambientais tão básicas, né? E importantes, e que ainda existem empresas que ficam fixando o termo de ajustamento de conduta de uma forma sequencial. É importante mudar a cultura, é fundamental mudar a cultura. É claro, também como a Ana Lu disse, que as empresas não vão estar prontas de uma hora para outra, né? Olhar o escopo 3 hoje é muito difícil, mas é muito importante que as empresas tenham claro qual é a sua atividade e o que elas têm que lidar para elas se prepararem de forma genuína, né? Não só colocar um colar ESG, mas tem que usar o tempo a favor para se preparar de forma genuína. Então, eu vou puxar o tema educação de investidores e empresas. Tati, podia falar um pouco e depois eu devolvo para a Ana Lu. E, por favor, podem colocar as perguntas no chat que eu vou pegando. Obrigada, Ana. Bom, eu acho que super pertinente com esse assunto de educação. Eu acho que alguns pontos que eu queria trazer com relação a esses instrumentos diferentes que têm surgido, e eu acho que, assim, né, se a gente for entrar na seara da sustentabilidade, assim, né, lá de 72 e tudo mais, muita coisa surgiu desde então, né? A gente pode levar para o lado da mudança climática, a gente tem o mercado de dívida estruturada, tem o aspecto ESG, que realmente foi esse tsunami aí que a Ana Lu comentou no Brasil no ano passado. O mercado de finanças sustentáveis antecede isso, realmente o ano-chave para o Brasil foi 2017, onde a gente viu 3,5 bi sair virtualmente de zero, não era zero, era meio bi ali, mas a gente viu 3,5 ser emitido em questão de 6, 8 meses. Então, em 2017, então, tem algumas questões em paralelo. Quando a gente fala do mercado de títulos verdes, eu queria só voltar lá para o ponto da taxonomia e dos setores da economia, porque é importante a gente fazer essa distinção. As taxonomias, tradicionalmente, e agora a gente tem visto algumas taxonomias com outras metodologias surgindo, a gente até está trabalhando nisso mais no Sudeste Asiático, mas vamos manter no básico que a gente viu surgindo. Elas são... Como que funciona uma taxonomia? Ela funciona a nível de classe de ativo, tá? Então, eu tenho uma economia inteira que eu preciso financiar. Ela tem realmente as taxonomias, as primeiras, tem um cerne de mudanças climáticas ali, e o objetivo da taxonomia é ser compatível com o cenário de 1,5 graus, que é que o Acordo de Paris nos coloca, com melhores esforços, no máximo 2 graus. Então, pensando nesse sentido, por que eu estou enfatizando esse ponto da classe de ativos? Porque as taxonomias verdes, elas tradicionalmente focam em classe de ativo porque
senão eu não tenho escalabilidade no mercado. Então, eu foco no nível da operação e não no emissor, e nem na planta. Eu foco na operação financeira que está sendo colocada a mercado. Por que isso é importante? Porque até pouco tempo atrás, basicamente o mercado, a gente continua tendo um descolamento da oferta e demanda, mas até pouco tempo atrás, interessava eu ter maior quantidade de títulos verdes possível, não importa de quem vinha, porque o que importa é a operação. E uma taxonomia verde, ela deve sim focar na classe do ativo. Só que tem alguns setores que a gente evitou tocar no passado e que agora estão sendo chamados de setores de transição, porque foi visto pelos investidores que eu preciso tirar o foco da classe, só da classe do ativo, só do que está sendo financiado, e passar a olhar sim para as entidades. E aí que você entra a questão da postura das entidades. E aí é só para falar que, de forma interessante, apesar do mercado ter sido autorregulado, até então, esses foram desenvolvimentos naturais do mercado, justamente pela demanda dos investidores. Então, até pouco tempo atrás, estava tudo certo, se o título tinha robustez e estava alinhado, estava tudo bem, independente de quem emitia. 2, 3 anos atrás, começa a se olhar, tá, mas quem está por trás? Não, então não adianta você fazer uma operação aqui verde rotulada para solar, se o seu core business é carvão e você vai continuar expandindo suas plantas de carvão, inclusive a gente tem alguns casos aí, né, uma das maiores plantas de carvão do mundo, porque aí a sua operação solar, ela vai ser retalhada no mercado. Então, só para dizer que, assim, acho que a gente está caminhando para um cenário de mais regulação, mas os investidores têm sido extremamente vocais e tem, inclusive, custado muito, eu brinquei que andou custando aí algumas cabeças de CEO, mas talvez em alguns casos não até o fim, mas de operações que foram mal feitas ou mal recebidas pelo mercado. Então, até no autorregulado, estava se puxando a barra para um determinado nível ali de não aceitar muito. Inclusive, algumas operações que surgiram aí tentando emplacar uma coisa sem escopo 3, não foram bem recebidas. Enfim, já teve até recompra aí de operação por falhas aí na parte da rotulagem. E aí, só para finalizar o ponto que a Ana tinha pedido mais cedo e eu não falei, mas de forma muito rápida, traduzindo isso para o mercado, então, que a gente vê, né? Então, o que eu tenho efetivamente é um excesso de demanda. Então, a CBI cunhou um termo um tempo atrás chamado Greenium, e que hoje, enfim, está sendo falado né, em vários lugares, que é o quê? Né? É o Premium Green, né? O Green Premium. E basicamente, só que existe muita falha no entendimento do que significa esse Greenium na prática. O que a gente tem? A gente tem um excesso de demanda, no sentido de que eu tenho muito mais investidor buscando o título rotulado robusto do que o título baunilha, do que o título tradicional. Por conta desse excesso de demanda, eu acabo tendo uma compressão das taxas praticadas. Porque eu tenho o investidor, a gente fala, né, do stickiness, que é a aderência do investidor. O investidor verde, ele tem a tendência de permanecer no book por mais tempo. Ele tem a tendência a ficar na operação à medida que eu vou comprimindo a taxa. Então, isso gera o Greenium. Não é o conceito de que, eu vou fazer verde porque vai ser mais barato, porque o investidor verde, ele já sai de casa sacrificando retorno. Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? É um excesso de demanda. O oversubscription leva a redução de taxa. A gente tem uma metodologia muito rígida para medir Greenium. Existem outras por aí. Pelo que eu vi, tendem a ser até mais flexíveis, mostram Greeniums maiores do que o que a gente consegue medir, mas justamente para que a gente não esteja atribuindo um valor errado à etiqueta, a gente mede todas as operações no mercado, quando eu tenho operações de mesmos emissores sendo emitidas dentro das mesmas 24 horas, rotulado e não rotulado, operações só benchmark, então são operações em moedas fortes, em operações com volumes maiores, para que a gente consiga medir aí essa performance, principalmente no mercado primário, e a gente conseguir atribuir esse Greenium. Então, é algo que a gente já é tangível, não posso afirmar que tem no mercado doméstico, Brasil, ainda, mas é algo
sim, mensurável, quantificável no mercado internacional. A maioria das operações que fazem lá fora com, né, um processo de rotulagem adequado tem sim um custo de capital menor. Então, só para falar que assim, esse é um mercado verde, mas aí entrando muito no ponto que a Ana Lu mencionou, a partir do momento que a gente passa a mudar o olhar e a gente passa a falar de transição e a gente passa a falar de entities-based, a história muda, porque eu passo a olhar o emissor como um todo. E aí sim eu estou olhando todas as práticas e aí eu preciso ter credibilidade. E aí vão entrar os setores que eu falei que eram, até então, até na nossa taxonomia, eram setores cinzas, que a gente não falava muito. A gente falava, olha, toma cuidado. Era basicamente um assim, sim, tem muito o que fazer, mas toma cuidado porque a gente não sabe ainda. A gente fez o pontapé inicial de uma taxonomia de transição ano passado, tem muito trabalho a ser feito ainda, mas enfim, vai ter muita coisa e a gente espera ver muita coisa desses setores. Então, não é para excluir ninguém, pelo contrário, eu espero que esses setores sejam os protagonistas do mercado muito em breve. Mas eu acho que essa cautela vale a pena, sim, ser reforçada. Excelente, Tati. Agora temos uma pergunta da Cris Pereira. Cris, super bom te ver por aqui. Ela é sobre social bonds, então eu passo para a Tati, né? Como tem evoluído os social bonds? Parece que ainda são bem pouco frequentes no Brasil e no mundo, e quais são as perspectivas, né? A gente importou a pauta europeia, que o social lá já está bem mais resolvido que por aqui, Tati. Então, bom, eu vou falar pouco sobre os social bonds, eu posso até compartilhar aí com a Ana Lu, e se ela quiser fazer um comentário também, acho que é bem-vindo. Com relação aos social bonds, sim, são pouco frequentes, ainda são pouco frequentes no mundo. A gente viu uma variação dos social bonds no último ano, que foram os COVID bonds, os pandemic bonds, muito relacionados ao setor da saúde e alguns de recuperação econômica. Um dos desafios do social bonds é porque é o seguinte, e aí entra muito no que a Ana Lu estava falando com relação a essas métricas. Quando a gente fala do verde, principalmente do verde climático, eu tenho métricas muito claras, porque basicamente eu tenho um orçamento de gases de efeito estufa que eu tenho que ficar dentro, e não é tão simples quanto parece, tá, pessoal? Mas assim, eu sei muito claro onde eu preciso chegar, né? Eu tenho a trajetória, hoje o IPCC acabou de me falar que, na verdade, né, falou para todo mundo que nossa trajetória está mirando nos 3 graus ao invés de 1,5 graus, então, né, claramente precisamos de ajustes urgentes. Mas do lado social é muito mais complexo. E a grande questão do social é que ele é extremamente sensível à geografia. E isso vai exigir, já está exigindo um exercício de comunicação bem feita por parte dos emissores, por parte dos países que estão estreando nesse mercado, muito maior. Porque o que é social na Guatemala é diferente do que é social na França, que é diferente do que é social na Dinamarca, que é diferente do que é social na China. Claro, a gente tem categorias e tem princípios que já foram desenvolvidos e tudo mais. Né? A gente tem ali os setores, a gente tem saúde, educação, segurança, né? Escolas, enfim. Mas, do ponto de vista de métricas, ainda há muita discussão no mercado. Então, isso, às vezes, acaba segurando aí alguns emissores de virem a mercado, porque houveram alguns casos também de que, né, houveram questionamentos, né, se isso é social mesmo e tal, mais com relação aos COVID bonds, tá? Não nem tanto aos social bonds. Mas, então, isso tem que ser muito bem amarrado, mas, principalmente, tem que ser muito bem comunicado. Por que é social? Tá, qual que é o benefício? O que você está medindo? O que você vai me oferecer aqui de indicador para eu ter imagina assim, uma coisa é você vender aqui no mercado doméstico, né, para alguém que conhece a realidade brasileira, e mesmo assim, né, a gente tem, sei lá, 20 Brasis dentro do Brasil. Outra coisa é você vender para alguém que está do outro lado do mundo, que não tem a menor ideia de quais são os aspectos sociais daquele contexto. Ana Lu, você quer comentar sobre o lado social? Tati, na mesma linha que você, os que eu tinha conhecimento eram exclusivamente relacionados a ano passado, ligados à saúde, tá? E eu acho que aí, o que você trouxe das métricas é exatamente o mesmo caso de quando a gente discute aí as qualificações ESG em geral, fora das emissões, tá?
O S é o mais difícil, efetivamente, de ser medido. E como a Tati falou, e na linha do que eu tinha colocado, o ponto é quem define o que associar a gente. Eu defino, a base é minha, a régua é minha, de novo, autorregulado, pelo menos por enquanto, na linha do que a gente já tem de princípios. Mas se eu defino, qualquer um pode questionar, mesmo que seja super sólido. A gente precisa ter aí, de fato, tudo muito bem fundamentado para fazer a tal da comunicação clara, consistente, comparável. E o que a Tati trouxe em relação aos emissores, para mim, é fundamental, porque a gente olha, de uma forma geral, qual é a integridade daquele emissor dentro do segmento de mercado dele, para poder fazer esse pleito em relação ao título verde ou ao título social. Para mim, é o que faz toda a diferença, porque como eu sempre trabalhei de forma granular, então, por unidade de negócio, para fazer essas qualificações, você fala, gente, tá bom, o negócio aqui está emitindo, então, um social bond lindo. E a gente sabe que tem uma outra unidade aqui que tem um problema seríssimo em relação a horas extras, básico do básico de direito do trabalho, de norma válida em vigor. Ou tem um outro caso de contaminação de 20 anos que nunca foi gerenciado de forma correta. Então, essas incongruências em relação ao emissor, na minha opinião, são essenciais para serem avaliadas pelos investidores na fase em que estamos aí nas discussões de social e de green ou de sustainable, tá bom? Perfeito. Agora, já quase caminhando para o fim, vou fazer a última pergunta e depois vou pedir considerações finais de vocês. A pergunta vem do Celso de Oliveira Santana. A Tatiane falou sobre o maior volume de emissões de títulos verdes no setor elétrico. No Brasil, isso também é verdade? Quais projetos são os mais atrativos? Greenfields ou Brownfields? O que ela acha da atratividade dos projetos Brownfields? São viáveis? Em quais condições para emissão dos green bonds? Ana, obrigada. Bom, eu vou voltar aqui só para mostrar que, sim, o setor elétrico continua sendo, principalmente geração, tá? Alguma coisa de transmissão aí, mas predominante geração, sim, ainda é o setor com maior destinação de recursos no Brasil. Se eu não me engano, un pouco menos de 50%. A última avaliação. Greenfield, Brownfield, essa é uma pergunta interessante que, na verdade, acho que dá para a gente olhar de alguns ângulos, tá? Um ângulo é com relação ao tipo de financiamento, porque tem uma distinção aí de como que você faz a emissão, né? Se eu for olhar o mercado de forma global, eu não tenho esse número para o Brasil, mas se eu for olhar o mercado de forma, mercado global, eu tenho pelo menos 95% do mercado aí sendo refinanciamento, tá? Pelo motivo, né, que a gente já conhece, que Project Finance é normalmente mais difícil em qualquer lugar do mundo. A gente tem maneira de falar que é super difícil no Brasil, mas, gente, se você for para a Tailândia é igual. Então, e na Europa também. Então, tem esse aspecto de que é muito mais fácil você refinanciar. E agora, se a pergunta é com relação a Brownfield para retrofit, aí eu tenho que devolver a pergunta para saber de que setor que estamos falando, porque tem espaço para tudo, né? A gente tem tanto o refinanciamento de plantas existentes para serem utilizados como lastro para eu poder expandir a carteira e construir novos ativos, quanto eu tenho mais outros dois caminhos, né? Eu tenho também o refinanciamento, na verdade, utilizando plantas fósseis, por exemplo, como colateral. Isso, para mim, é a verdadeira definição de transição. Isso foi uma operação que a gente trabalhou anos atrás, na época que ninguém falava transição, nem saiu como transição, mas para mim isso é uma verdadeira transição. Você utilizar plantas ativos carbono intensivos, né, de combustíveis fósseis, como colateral para uma operação que vai investir ali na construção de novas plantas que são, na verdade, renováveis. E você tem a terceira avenida, que está surgindo muito com essa discussão de transição energética, que a gente tem que ter muito cuidado, que é com relação a retrofit de plantas existentes. Então, o que você quer dizer com retrofit? Existem categorias que não vão ter espaço daqui até 2030, que, gente, é amanhã. Então, por exemplo, você investir, né? Você tem um CAPEX altíssimo para retrofitar
para, por exemplo, para botar um CCS numa planta a carvão que vai ter que ser descontinuada daqui menos de 10 anos, financeiramente, eu acho que não faz muito sentido. Então, assim, o ponto que eu queria finalizar é que, assim, antes de mais nada, a estrutura tem que parar de pé, né, financeiramente. E aí, um ponto que eu esqueci de comentar antes, e que a Ana Lu me lembrou com a fala dela, é que antes de ser um green bond, ele tem que ser um bond, e ele tem que ser um bond legal, né? Ele tem que estar amparado na legalidade, onde quer que seja o mercado que ele vá ser emitido. Então, ele tem que parar de pé, seja do ponto de vista de regulação, quanto, né, do ponto de vista financeiro. E aí, essa discussão do Greenfield, Brownfield, ela pode ser olhada dessas diversas maneiras. Se a pergunta foi com a intenção ali da transição energética, de novo, a gente tem que entrar muito... eu vi aqui que ele respondeu agora, né? No caso de retrofit e expansão. Então, por exemplo, você tem que olhar qual setor, né? Então, se é um retrofit por exemplo, de planta de gás para hidrogênio, é exatamente o que as plantas de gás deveriam estar fazendo anyway. Ótimo, é isso que tem que acontecer. E você tem que aproveitar aí os pouco menos de 10 anos que a gente tem para poder fazer isso. Se é um retrofit ali para, por exemplo, aumentar a eficiência da plataforma de petróleo. Perfeito. Aconteceu. O Celso estava falando em relação ao setor elétrico e tem questões, por exemplo, o retrofit. É uma conversão de uma planta a carvão, economicamente não é viável, né? Então, tem restrições do que é obrigatório, que tem que fazer, ou que você não vai conseguir financiar porque também não é viável, né? Então, às vezes é preparar para fechar, né? Não, excelente. Bom, agora, 2 minutos para as 7, eu gostaria de pedir considerações finais, uma mensagem final para a Ana Lu e para a Tatiane, começando pela Ana Lu. Está no mudo. Já percebi, Ana. Minha mensagem final aqui, o que eu acho que vale vocês sempre olharem da posição de investidores é quão qualificadas, quão consistentes, quão claras e confiáveis são as informações disponíveis para esses títulos verdes ou sustentáveis. E sempre além do que a gente tem. É o mesmo raciocínio que eu faço quando a gente está aí olhando para a qualificação em ESG de forma geral. O que eu tenho de provedores de dados para essas qualificações é ótimo, mas é o primeiro passo. A lição de casa vem de quem efetivamente vai fazer a compra desses títulos e olhar os emissores, na minha avaliação, com base aí no que a gente tem de ambiental, o que qualifica o verde sustentável no Brasil, seria essencial. Esse aí é o meu recado, Ana. Muito obrigada. Tati? Obrigada, Ana. Bom, acho que a Ana Lu está super certa na colocação dela. O que eu deixaria de mensagem hoje o que a gente tem é acesso preferencial a capital, né? A gente tem acesso preferencial a investimentos para quem está cumprindo, para quem está fazendo, para quem está colocando um holofote sobre práticas que muitas vezes já estavam acontecendo e que agora, né, tem a chance de vir a mercado. Então, hoje você tem esse acesso preferencial ao capital e o custo de capital menor. Mas amanhã a história vai mudar. Na verdade, amanhã, para quem não fez os seus investimentos, vai ser muito difícil se financiar. E a gente já está vendo isso, né? Com cada vez mais restrições acontecendo em determinados setores, está ficando mais difícil, tem que rebolar aí para conseguir acessar o mercado sem ter melhores práticas e sem ter um lastro com robustez por trás. E aí, por fim, o que eu ia falar gente, isso tudo no final do dia não é, sabe, abraçar a árvore, não é bondade do coração, não é porque é bonitinho, sabe, não é para sair bem na foto, isso é gestão de risco. É gestão de risco de carteira, é gestão de risco físico dos ativos. Está no meio de uma crise hídrica, eu não preciso falar mais nada. E assim, é gestão de risco físico, risco regulatório, e também risco reputacional, mas eu diria que, assim,
as evidências, principalmente do risco físico, elas estão tão claras, tão tangíveis, que quem não se mexer para fazer os investimentos mais altos de CAPEX agora, vai ter bastante dificuldade amanhã. Excelente, Tati. Então, estamos falando usar o tempo que as empresas possuem para, de fato, se adequarem a esse novo mundo, né? A gente não pode desperdiçar esse tempo valioso. Bom, foi incrível conversar com vocês duas craques. A audiência, a CFA Society e a CBI agradece demais a presença de vocês e acompanhe nos nossos sites os acontecimentos e novos eventos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Tati e Ana Lu. Obrigada, Ana. Obrigada, CFA Society, pelo convite. Obrigada, Ana Lu. Até mais. Obrigada, gente. Tchau.